Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, aqui do canal Artigo 5º, e hoje vamos começar uma série nova. Essa série é Direito de Família, e para iniciarmos teremos 4 vídeos sobre o tema divórcio. O assunto não é muito legal, não é muito divertido, mas às vezes a gente tem que falar. Então vem com a gente para fazer de uma forma um pouco mais descontraída do que o normal. Cada tema será colocado aqui embaixo para você saber do que estou falando nesse vídeo. Se não for interessante para você, é só procurar o próximo. Todos os vídeos serão disponibilizados às segundas-feiras, então vocês poderão acompanhar e ao final poderão saber exatamente o que vocês querem ou não assistir, e aí é só ver pelo tema. Então deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para não perder nenhuma notificação e nos siga nas nossas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Esse primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre divórcio, vamos iniciar falando sobre o casamento e as formas que existem, porque antes de se divorciar você precisa se casar. Então vamos iniciar pelo regime comum, o regime que normalmente as pessoas que se casam atualmente é o regime que é adotado, é o regime de comunhão parcial de bens. Mas o que é esse regime de comunhão parcial de bens? Se A tem um patrimônio antes de se casar e se casa com B, que também tem um patrimônio, esses patrimônios serão deles mesmo após eles se casarem e caso eles venham a se divorciar. Caso B não venda o patrimônio e A venda o patrimônio, entenda que o patrimônio de B continuará sendo de B, enquanto o patrimônio que era de A e foi vendido para comprar um novo patrimônio integra o patrimônio do casal, porque esse patrimônio foi adquirido onerosamente após o casamento. Então, esse é o regime mais comum. Ah, mas e se eu não quiser esse regime? Se eu não quiser esse regime, eu devo partir para um pacto antinupcial. O que seria esse pacto antinupcial? Pacto antinupcial nada mais é do que um contrato celebrado antes do casamento. Para que serve isso? Para resguardar os direitos e os interesses de ambos, de A e de B. Mas como que funciona isso? Antes de se casar, você vai até o cartório e fala assim: Olá, tudo bem? Quero me casar. Aí o cartorário vai dizer: Oh, que bom, você quer se casar? Sim, eu quero. Ah, tá bom, você precisa cumprir tais requisitos? Ah, ok, eu cumpro esses requisitos. Ah, legal, você cumpriu os requisitos. Mas, aí que vem, você fala assim: Olha, mas eu não quero que regime de comunhão parcial de bens. Eu não quero esse regime não me agrada, esse regime não atende às minhas necessidades. Aí o cartorário vai dizer: Ok, então qual regime você quer? Vamos fazer um pacto antinupcial. E o que é esse pacto? Nada mais é do que um contrato onde você vai dizer exatamente o que pode e o que não pode naquele casamento. Então, agora eu vou falar sobre quais são as outras modalidades de regime de casamento e entenda como funciona cada uma delas e, entendendo elas, qual seria o melhor para se casar. Porque hoje você pode estar se divorciando, mas talvez você esteja pensando em se casar. Então vamos conhecer as outras modalidades de regime de casamento. Existe a comunhão universal de bens. O que é essa comunhão universal de bens? A comunhão universal de bens é: A. Tem 10 casas. B. Não tem nada. E aí eles decidem casar com comunhão universal de bens. Ou seja, A casando-se com B, com as 10 casas que A tem, passará a integrar o patrimônio do casal. Então, supondo que A ou B decida se divorciar, esses 10 imóveis que eles possuem serão divididos, não 5 para cada, mas de acordo com o valor que cada imóvel tem. Estamos falando do regime de comunhão universal de bens. Tudo que aquela pessoa teve durante a vida passa a integrar o patrimônio do casal, antes e depois do casamento, ok? Vamos para o próximo. Agora vamos falar do caso das pessoas ricas. As pessoas ricas adoram esse regime. É a separação total de bens. Então, o que é a separação total de bens?
A, muito medroso, tem medo de que B esteja com ele simplesmente pelo dinheiro, e B é pobre, não está preocupado com o dinheiro, ou está, não sabemos, porque o que passa na cabeça de alguém só fica na cabeça dessa pessoa. Então, supondo que A, com medo de que B fique com ele simplesmente pelo dinheiro, B fala assim: olha B, o negócio é o seguinte, eu caso contigo, só que tudo que for meu será meu para sempre. A e B se casam, mas antes de se casar, eles formam um pacto antinupcial de separação total de bens. Nossa, mas como assim? Como funciona? Funciona basicamente que tudo que era de A permanece com A, tudo que era de B permanece com B. E o que isso significa? Supondo que A tenha um patrimônio de R$1 milhão e faça vários investimentos, e o patrimônio dele sempre vai aumentando. Ele se casa com B. O patrimônio de A continuará sendo de A, não integralizará ao patrimônio do casal, continuará sendo de A. Então, se ao final dessa relação eles decidirem se divorciar e A tiver com um patrimônio de 10 milhões oriundos desse 1 milhão que ele já tinha como investimento, vai continuar sendo de A. E B, a mesma coisa. Normalmente no divórcio tem muita briga, cabelo voando, mesa sendo virada, e normalmente o advogado está aqui meio assim: calma, não, espera. É um pouquinho assim. Então vamos para a última e mais complicada de todas, a participação final dos aquestos. Então, o que é essa participação final dos aquestos? É um pouco parecida com a comunhão parcial de bens, porque funciona da seguinte forma: a pessoa, quando casa, ela tem o seu patrimônio e cada um tem o seu próprio patrimônio. Lá na comunhão parcial de bens, A tinha o seu patrimônio, B tinha o seu patrimônio, então se esses bens nunca foram vendidos, ficaram com eles até a morte, e se divorciarem, ficarão com eles e não com o cônjuge. Já na participação final nos aquestos, tem uma variável. Funciona mais ou menos assim: A tem o seu patrimônio e B tem o seu patrimônio. Aí eles fazem um pacto antinupcial, lembrando que é requisito obrigatório para ter um regime de comunhão diferente da comunhão parcial de bens, então precisa desse pacto antinupcial. Então A tem o seu patrimônio, B tem o seu patrimônio. Então lá nesse pacto eles vão dizer que eles podem vender e adquirir novas propriedades, e esses bens, tanto o antigo quanto o novo, continuarão sendo isoladamente só deles. Então, se A tem uma casa e vende essa casa depois que casou e compra uma nova casa, essa casa continua sendo de A. Isso se estiver bem claro lá nesse pacto antinupcial. Se B compra uma casa e também vende e compra outra casa, continua sendo de B. Tá, mas então o que tem de diferente? O que tem de diferente é: se A vende uma casa dele, B também vende uma casa dele, e ambos pegam esse dinheiro juntos e compram uma nova casa, um novo imóvel, esse bem passa a ser do casal. Ah, mas A gastou 50 mil e B gastou 100 mil. Vai ter essa diferença? Se estiver previsto no pacto antinupcial que cada um responderá pelas porcentagens, o que a gente chama dos aquestos, então sim, se A contribuiu com 50 mil e B contribuiu com 100 mil, A terá direito a 1/3, enquanto B terá direito a 2/3. Então estamos encerrando o nosso primeiro vídeo, que é sobre divórcio. Esse vídeo estou falando exclusivamente de casamento. Falei de algumas outras variáveis, mas que serão discutidas em um outro vídeo. Então, se você está pensando em se divorciar, é só você pegar a sua certidão de casamento e lá vai ter assim: fulano de tal casou-se com fulano de tal sob o regime de comunhão parcial de bens, sob o regime de separação total de bens. E aí, com base nisso, você vai ter uma ideia de qual é o seu regime e de que forma funcionará o seu divórcio. Siga a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, e vem com a gente. Como eu falei, é um canal jurídico, mas é divertido. Bora lá!
Acabei. Tchau. Tchau. Então, normalmente, o advogado tem um pouco de problema de audição, precisa ser um pouco forte para conseguir separar, ou então barrigudinho, que aí coloca a barriga no meio. Então, o que... Opa, me perdi. É B. Droga. A, B, A, B. Então, vamos lá. Esse A e esse é B. A e B. O que A e B tá fazendo? Brigando. Claramente estão brigando, não é?